Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre o PL 1087 de 2025. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Rabelo, fundador do Contabilidade Facilitada e da Faculdade Brasileira de Contabilidade. Temos diversos cursos e pós-graduações para a área contábil. Se você quiser conhecer, toca aqui no link na descrição, beleza? Antes de mais nada, esse vídeo é um vídeo que é sem edição, estou gravando aqui em casa numa webcam, mas não tem problema porque o que importa é o nosso conteúdo aqui. Tá? Mas eu quero explicar para vocês um pouco do teor desse PL, como é que vai ficar, quais as implicações, desde a isenção do imposto de renda para 5 mil, tá? Que não é uma isenção propriamente dita, e também a tributação de altas rendas, o que você precisa entender. Tá? Sem perder tempo, bora lá para ver o que diz o PL. Primeiro que você precisa saber é que isso ainda é um projeto de lei. Esse projeto de lei ele ainda não está valendo, ele foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, muito provavelmente vai passar sem grandes alterações, é o que tem se esperado, tá? Que ele passe sem grandes alterações, porque quem se opor a um projeto desse está meio que dando um tiro aí no pé em termos eleitorais, tá? Vamos lá. Altera a legislação do imposto de renda para instituir redução do imposto devido, tá? Então, a partir do mês de janeiro do ano calendário 2026, será concedida redução de imposto sobre os rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal sobre a renda das pessoas físicas, de acordo com a seguinte tabela. Então, quem ganha até R$5.000 vai ter uma redução de R$ 302,89, de modo que o imposto devido seja zerado. Então, vejam, isso aqui não é uma isenção. Na prática, você está isentando. Por quê? Porque o custo dessa pessoa de imposto de renda à pessoa física será zero. Todavia, aqui a lei ela não concedeu uma isenção propriamente dita, como a gente estuda no direito tributário. Isso aqui é apenas uma redução de imposto, tá? E aí depois quem ganha de 5 mil até 7 mil reais ainda vai ter uma reduçãozinha que vai se tornando menor. E como isso aqui não alterou a tabela progressiva, as pessoas que ganham mais de 7 mil reais elas estarão sujeitas à tabela progressiva normal, pelo que eu entendi do projeto de lei, na alíquota de 27,5%. Tá? Então você vai se aproveitar dessa redução ali para quem ganhou até os 5 a 7 mil reais também, mas depois você vai entrar na alíquota do 27,5%. Tá? Então vejam, o valor da redução fica limitado ao valor do imposto determinado de acordo com a tabela progressiva mensal. Os contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis superiores a 7 mil reais não terão redução no imposto devido. Então, até 5 mil reais você tem zero, até 7 mil reais você tem a redução progressiva, acima disso não tem o que fazer. Beleza? Então, isso aqui também está pacificado. Ótimo. O que você precisa entender? Não está valendo, passou na Câmara, vai para o Senado precisa aprovar, se aprovar, começa no desconto mensal de 2026. Então, a declaração é a de 2027, só que como o colaborador ele tem desconto em folha todos os meses, a partir de janeiro de 2026, você já não terá esse imposto retido na fonte se você é CLT. Beleza? Fechou. Então isso aqui é o que você precisava saber sobre a isenção de 5 mil reais. Agora vamos falar sobre a tributação de altas rendas. E nisso aqui, a gente tem que entender que o governo está fazendo um papel, que é o papel do chamado nós contra eles. Tá? Eu não tenho problema de falar que eu sou de direita, tenho empresa, tudo mais. Sou uma pessoa de direita, respeito disso. Quem é de esquerda, tá tudo certo. A minha intenção aqui não é criticar um ou outro, mas aqui é um exemplo perfeito do chamado nós contra eles. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, eu vou tirar aqui de quem ganha até 5 mil reais para fazer aqui, tá? Quem tem mais dinheiro pagar. Na prática funciona dessa forma? Não necessariamente. Porque o cara que está aqui empregando, o cara que está aqui vendendo seus produtos ou seus serviços, ele vai ter um custo de capital aqui que vai aumentar. Ele vai ter um custo do seu serviço prestado que vai ficar mais claro. A margem de lucro dele vai diminuir. Então, necessariamente, ele vai falar o seguinte, olha, agora isso aqui é repasse de preço, inflação para as camadas mais simples. Tudo bem? É bem possível que isso aconteça, tá? É bem provável na realidade. É bem provável que aconteça na realidade. Mas não vamos nem entrar muito nesse detalhe. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer em relação à tributação
das altas rendas, tá? A partir do mês de calendário do ano de 2026, o pagamento ou creditamento, emprego ou entrega de lucros e dividendos de uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física em montante superior a R$50 mil em um mesmo mês fica sujeito à retenção na fonte do imposto de renda sobre as pessoas físicas mínima, alíquota de 10% sobre o valor total pago, creditado ou entregue. Beleza. O que acontece? O discurso é: empresário não paga imposto. Mas eu duvido que você... A gente não está falando do MEI ali, que paga o DAS quando paga, né? A gente está falando de empresas grandes. Esses caras, muitos... Por exemplo, aqui é a minha empresa. Eu sou uma empresa 100% correta, honesta e ética. A gente paga ISS, 2% para a Prefeitura de Barueri. PIS, COFINS. IRPJ, CSLL. Tá? Então tem INSS patronal sobre a folha, mais outros encargos, tá? Mais outros encargos que nós temos aí eventualmente. Então você falar que, cara, você não paga imposto sendo empresário, isso não é muito verdade. Todo mundo que é contador, eu falo muito para contadores aqui, você sabe o quanto de tributo a gente paga, você apura esses tributos e você sabe que isso é uma verdade, tá? Mas o argumento é que o dividendo não é tributado e que isso é uma benesse, mas você tem uma empresa no Brasil que dá certo, isso já é exceção, tá? Então, o que acontece? Você não tributa esse dividendo na pessoa física porque já temos uma tributação aqui na pessoa jurídica. Mas tudo bem, as regras são essas, eu não vou falar nada. Agora, o que vai acontecer? Esse dividendo, ele, no momento em que ele passa de R$50 mil, até R$50 mil por mês, ele é isento. No momento em que ele passa de R$50 mil, ele tem uma tributação na fonte de 10%. Tá? Ele tem uma tributação na fonte de 10%. Ó, então, a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, aqui, os lucros acumulados até 2025 não entram. Quem tem clientes que tem lucros acumulados para distribuir, é melhor orientar que o faça, poderá distribuir até 2028, se a regra continuar dessa forma, tá? Então, quando você tiver um dividendo maior do que R$50 mil por mês, já vai ser retenção na fonte. Retenção na fonte, sem qualquer dedução da base de cálculo. Tá? Caso haja mais de um pagamento, crédito, você vai ter que recalcular e fazer sobre o total. Beleza? Basicamente vai funcionar dessa forma. Então, começa a valer em 2026. Você não exclui praticamente nada. Tem alguns rendimentos que são excluídos. Inclusive, o projeto de lei fala que são considerados todos os rendimentos recebidos no ano calendário para tributação desses 10%. Tá? Inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva, os isentos, sujeitos à alíquota zero ou reduzida, e assim por diante. Então, para você considerar o quanto você deve desse imposto de renda pessoa física mínimo, você vai pegar tudo que você ganhou. Todos os rendimentos que você ganhou, mesmo que sejam isentos. Olha só a sacanagem. Mesmo que o rendimento ele seja isento, ele vai compor a base de cálculo para o imposto de renda pessoa física mínima. Tem algumas exceções: poupança, indenização por acidente de trabalho, fundos imobiliários. Mas eles vão computar para a base de cálculo para que você pague esse valor. Tá? Vai ser 10% para todo mundo? Não. Para quem ganha mais de 1.200.000, vai ser uma alíquota de 10%. Para quem ganha entre 600 mil e 1.200.000, não vai ser 10%. Vai subindo, né? Porque até 600 é zero. Depois, a cada 60 mil, você vem subindo aí provavelmente 1%. Tá? É mais ou menos isso aqui. Ó. É isso aí. Vai subindo 1%. Aqui fala tudo que é excluído. Agora, o que a gente vai olhar é o seguinte. Um ponto interessante é o seguinte. Que aqui no 16B fala que quando você vai calcular esse imposto de renda pessoa física mínimo, então vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha empresa é lucro presumido, prestação de serviço, presunção de lucro 32%. Então a Receita presume
que eu tenho margem de lucro de 32%, eu pago 34% de RPJ e CSLL em cima disso, em cima desses 32% de lucro que foi presumido, tá? E quando eu pego esses 32% e multiplico por 34% a alíquota do RPJ e CSLL, isso aí vai dar, é porque tem o cálculo ali, é só adicional, tá? Mas vai dar ali uns 8, 9%, vamos supor, não sei de cabeça. Tá? Vai dar quase 10%. Então, o imposto de renda pessoa física mínimo que eu vou pagar vai ser só essa diferencinha. Tá? Por quê? Porque eu não tenho que pagar mais do que 34%, que é a soma do IRPJ com a CSLL. Tá? Então, o imposto de renda pessoa física mínimo, ele vai considerar o que você já pagou na pessoa jurídica, tá? E caso você já esteja se aproximando ali dos 34% de RPJ e CSLL, você vai pagar somente essa diferença, né? Que, novamente, eu vou me ferrar, não concordo, mas vou fazer o quê? A minha opinião, tem que fazer, né? Então, aqui, ó, somente esses 34%. Não pode passar disso na alíquota nominal, tá? Aqui no próprio PL tem a explicação de tudo que você precisa saber. Então, aqui tem umas explicações muito boas que vale a pena ler, tá? E caem exatamente com isso que eu falei para vocês, que a redução não é uma redução, não é uma isenção, tá? Então a tabela continua valendo. Aqui explica certinho como é que funciona. Aqui fala sobre tributação de altas rendas. Inclusive, quem for enviar rendimentos, dividendos para o exterior, vai ter essa retenção também de 10%. Então tem toda a explicação aqui no projeto de lei do que vocês precisam saber, tá bom? Novamente, ainda não está valendo, precisa passar pelo Senado, mas é muito provável que vá passar, tá? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Comenta aqui se você é a favor ou contra esse projeto de lei. Tentei trazer aqui para vocês uma explicação de como as coisas irão funcionar. Ainda tem algumas coisas que podem ser que mudem, pode ser que não, tá? Faz parte do jogo. Algumas pessoas vão se beneficiar, outras vão se prejudicar. Nosso país é assim. Nossos políticos jamais pensarão em cortar na carne. Mas comenta aqui se você é a favor ou contra esse projeto de lei. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui também que dentro do possível a gente vai responder para vocês, beleza? É isso, um grande abraço e até a próxima.